Irmãos, nessa manhã eu quero compartilhar uma palavra com você, muito conhecida, Lucas 18. Se uma hora eu fui despertado por ouvir mensagens a respeito desse capítulo 18, ele começa com a viúva que fica importunando um juiz iníquo e termina com um cego importunando o juiz verdadeiro, que é Jesus. E ali a gente vê claramente Jesus ressaltando as pessoas que são dependentes, as pessoas que são vulneráveis, as pessoas que são desprezadas, aquelas que não têm força. E o capítulo 18, ele traz essa conotação daqueles que alcançam Deus. E também, infelizmente, ele também nos adverte do coração duro, do coração que não aceita Deus. E você vai lendo ali, é impressionante. E lembrando que Jesus, nesse ponto aqui, ele está indo para Jerusalém já para ser crucificado. Ele já está pronto, preparado, e aí ele está no caminho. Então você vê lá a viúva, vou falar rapidinho, certo, dos pontos do 18, mas eu vou ficar num. Ele vai falar do fariseu e o cobrador de impostos. Não sei se você lembra lá, o fariseu que se exalta, que é impressionante aquilo que ele faz, né? Ele ressalta tudo aquilo que ele é, mas Jesus fala do cobrador de impostos que não ousa nem olhar para Deus. E que saiu, e Jesus confronta os discípulos e pergunta para eles: quem saiu de lá justificado? Certo? E de repente Jesus vem naquela parábola, não parábola, mas nas crianças, e ali, irmãos, ele dá a chave do reino. Observa, o coração que se entrega a Deus como criança. Essa é a chave do reino. Quer entrar no reino? Eu e você, nós precisamos adquirir esse coração. O coração da criança, o coração que se entrega, que confia, que não exige, que não pede, que não fica questionando, mas simplesmente se entrega. Assim são os nossos filhos, certo? E de repente Jesus depara com o jovem rico. Aqui assim, é uma lição gigantesca. Os discípulos, eles ficam estarrecidos. Inclusive, um deles fala assim: mas então quem vai entrar no reino? Porque quando o jovem rico, ele relata aquilo que ele faz, irmãos, às vezes muitos de nós, não faz. E o cara lê tudo diante de Jesus e fala para Jesus, fala: tudo isso aí eu faço. E Jesus leva ele na ferida dele. Falou: mas te falta uma coisa. Porque ninguém é salvo pelo que faz, mas é salvo pelo aquilo que ele crê e se entrega. E Jesus sabia que o senhor dele era o dinheiro. E ele opta por não seguir Jesus. Certo? E de repente Jesus chama os seus discípulos e começa a relatar a sua morte. Começa a falar do que vai acontecer. E, irmãos, nesse ponto aqui, os discípulos não entendem nada. Inclusive a Bíblia fala isso, que os olhos deles estavam cegos, porque eles esperavam ainda o Jesus revolucionário que tiraria Israel da opressão de Roma. E Jesus tentando explicar para eles, falou assim: vocês estão dessa maneira, ou nós ficamos oprimidos, irmãos, não pelo sistema, mas pelo pecado. Falou assim: não adianta eu libertar vocês, se vocês não forem libertos por dentro. E aí, por fim, um cego faz Jesus parar
na sua marcha, que ele tinha um alvo, e de repente, nós precisamos entender a palavra de Deus. Irmãos, como que um cego, somente uma multidão seguindo ele, mas um homem faz Jesus parar? Chama a atenção de Deus. Aquele que não conseguia ver o sol, mas conseguiu ver quem fez o sol. Porque ele era cego, não via nada. E quando Jesus passando, a Bíblia fala isso, ele começou a gritar, por que que Jesus reconheceu que ele sabia quem era Jesus? Quando ele falou assim, filho de Davi. Ele não chamou Jesus de mestre, ele não chamou Jesus de Nazaré, ele não chamou Jesus do curador, mas ele chamou de um título messiânico em toda a Bíblia. Ele foi, naquele tempo, o único que reconheceu, sabendo o que ia acontecer com Jesus. Falou, você é rei. Você é rei. Eu acredito em você. E quando Jesus ouviu aquela expressão, filho de Davi, ele falou, traz esse homem para mim. E Jesus, num ato muito prático, até parece assim, incoerência, né? Falou, o que você quer que eu te faça? Ele era cego, Jesus tinha visto. Mas aquilo ali era para ressaltar a fé dele. Falou assim, você crê mesmo? E ele falou assim, Senhor, que eu torne a ver. E Jesus falou assim, certeza, é agora. É impressionante. Quando eu e você reconhecemos a soberania do Senhor. Né? O jovem rico não reconheceu Jesus como Senhor. Ele queria Jesus como Salvador. Lembra de uma coisa, hoje nós temos muita dificuldade, nós precisamos aprender claramente, irmãos, nós temos Jesus Salvador e Jesus Senhor. A maior parte, e às vezes as nossas pregações nos induz a sempre levar as pessoas a Jesus Salvador, que resolve o problema, que te abençoa, que te faz tudo que você precisa, que te dá as coisas que você quer, mas o Senhor, não. Porque o Senhor exige de mim, de você, rendição. E o jovem rico não se rendeu, não. Eu não posso abrir mão da minha riqueza. Não posso. Ele queria ser salvo. Como é que eu faço para entrar no reino? Eu preciso entrar no reino, Jesus. Você entrar no reino, você tem que me render. Não dá. E o cego, ele não ficou preso no milagre. A Bíblia fala assim que ele saiu seguindo Jesus. Ele reconheceu o senhorio de Jesus. E é isso que eu e você hoje precisamos aprender. Irmãos, a vida cristã é difícil. E eu não vou deixar de falar porque eu vivo isso. Se você está vivendo um cristianismo fraco, que não te exige nada, que não te aperta, revê seu cristianismo. Não pode. O cristianismo, ele vai realmente espremer de nós. E nessa manhã eu quero me deter na primeira parábola. Lucas 18, 2-7, vai falar assim, Jesus contou a seguinte parábola, mostrando aos discípulos que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e nem respeitava ninguém. Nessa cidade morava uma viúva que sempre o procurava pedindo justiça, dizendo, ajuda-me e julga o meu caso contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz não quis julgar o caso da viúva, mas afinal pensou assim, é verdade que eu não temo a Deus e também não respeito ninguém. Porém, como essa viúva continua me aborrecendo,
vou dar a sentença a favor dela. Se eu não fizer isso, ela não vai parar de vir me amolar até acabar comigo. E o Senhor continuou, Jesus falando: preste atenção naquilo que aquele juiz desonesto disse. Será então que Deus não vai fazer justiça a favor de seu próprio povo que grita por socorro dia e noite? Será que ele vai demorar para ajudá-los? Eu afirmo a vocês que ele julgará a favor de seu povo e fará isso bem depressa. Mas quando, olha como ele termina: mas quando o Filho do Homem vier, será que vai encontrar fé na terra? Jesus não terminou falando assim: quando o Filho do Homem chegar na terra, vai encontrar muitos discípulos nossos, vai encontrar muitas células, vai encontrar muitas igrejas, vai encontrar muitos milagres, vai encontrar muitas pessoas fazendo muitas coisas. Não. Ele fala assim: será que quando eu voltar, eu vou conseguir achar alguém que ainda busca a minha vida? Acredita em mim ainda? Irmãos, e nós achamos que as coisas vão ficar normais. A palavra de Deus fala assim, que nos últimos tempos mesmo, as pessoas pedirão a morte, porque não vão aguentar o que vem. Nós estamos começando a ver, tem coisas difíceis. Ontem eu estava vendo um documentário, eu parei, eu precisava sair, mas eu parei. Que horror acontece nos nossos dias. Então, irmãos, a oração não é apenas uma respiração da alma, mas ela é a prova que a fé está viva em nós. Você quer ter um termômetro que você ainda tem fé? Observa o quanto você ora. Você vai saber. Quando uma pessoa para de orar, ela já não apenas está fraca, mas já morreu espiritualmente. Morreu. Porque não consegue. A figura da viúva. Olha, a mais frágil da sociedade. Jesus escolheu essa mulher, mas com um objetivo, para mostrar para nós a pessoa que precisa depender de Deus. Eu e você não somos uma viúva. Você não pode levar às vezes no literal. Ah, mas eu não sou uma viúva, não é mesmo não. Mas como você se coloca diante de Deus? Como um jovem rico que sabe fazer tudo, que é perfeito, que eu obedeço, mas o seu coração diante de Deus? Ela era sem marido, sem herança, sem defesa. Diante de um tribunal corrupto, onde o juiz inclusive se declarou que não temia a Deus e nem respeitava o ser humano. Como que nós vivemos hoje? Num mundo que respeita Deus? Homens que realmente creem em Deus? Não. Mas essa viúva representava perfeitamente a pessoa que precisa depender de Deus. E esse homem, ele representa perfeitamente uma autoridade sem temor, que não quer saber. Mas essa viúva insistia com ele. Ela não possuía dinheiro para subornar, não tinha amigos influentes, não tinha espada para ameaçar. Seu único recurso era voltar dia e noite e clamar ao juiz. O que eu e você temos diante de Deus? A não ser o clamor, a não ser dia e noite nós estarmos na presença de Deus. Nós não temos mais nada, irmãos, mais nada, a não ser nos render a Deus e falar: Senhor, se o Senhor não fizer, não vai dar certo. Essa parábola, irmãos, não é para mostrar que Deus é resistente às nossas orações, pelo contrário. Se até um juiz injusto atendeu o pedido da viúva, cansado pela persistência, quanto mais nosso Pai Celestial, que ama a justiça, um dado momento, na hora dele, Ele vai responder a mim e a você. Cabe eu e você estar atento e aceitar a resposta de Deus.
Porque muitas vezes eu imponho a Deus a resposta que eu quero. Eu quero uma resposta, Deus, é só essa. E aí, Jesus contou essa parábola, não é falando assim, ó, vocês têm um Deus resistente. Ele vai lutar contra a vontade de vocês, Ele vai resistir ao que vocês estão pedindo. Não, Jesus falou pelo contrário, vocês vão receber à medida que vocês persistirem, vocês insistirem. Eu e você, nós lutarmos diante de Deus infinitamente. Não abro mão, agarrar na aba do altar e não soltar. Então aqui está a chave da parábola, ou a verdade que muitas vezes é ignorada. Qual é a verdade? Vê se vocês conseguem, tem uma palavrinha, a chave dessa parábola. Eu passei para vocês, estou perguntando. Isso, persistência. A chave da parábola, o que Jesus quis dizer, inclusive o que ia acontecer com Jesus, Jesus já estava alertando os discípulos, olha, vocês vão ver uma coisa agora, porque vocês estão esperando, não Jesus sangrando, não Jesus do Calvário, não Jesus que vai ser machucado, vai ser moído. Você vai continuar acreditando em mim? Você vai persistir ainda? Então, a oração, irmãos, não deve ser fria, mas ela deve ser insistente, perseverante, quase obstinada. Não é fácil. Não quero trazer aqui para vocês, irmãos, quantas vezes eu vou para o meu devocional, que eu não tenho o que falar. Que eu paro lá e falo, Senhor, não dou conta de orar. Estou fraco. Não está acontecendo. Estou sem vontade. Mas eu tenho que ir. Aí eu pego esses quesitos. Perseverança, me ajuda. Insistência, Senhor, olha, o que vai fazer? Tem orações que eu estou orando, irmãos, não aconteceu nada ainda. Mas eu não paro. E eu não estou ali só para pedir para Deus. Eu preciso de um relacionamento, eu preciso de uma vida com Deus, irmãos. Foi o que a Carmen falou, Paulo falou, tudo posso. Eu ainda não dou conta de falar tudo posso, porque eu não posso ainda, porque eu estou sendo moldado. Ele já estava lá no tudo posso, porque ele estava vendo a morte e falou, não. E um tempo atrás ele tinha falou, se eu morrer é lucro, eu quero ir, mas eu preciso ficar, porque eu preciso ensinar vocês. Irmão, se não adquire com dias, é perseverança, é luta, é persistência. Então a oração do cristão não é uma flecha lançada ao acaso, você não fica orando para isso, para aquilo outro, é como um martelo que bate uma vez, outra vez, até que a rocha quebre. Você pega uma situação e você começa. E vai até. Não para. E você também não carrega isso para as pessoas, você não fica falando, você não fica murmurando, você não fica compartilhando as suas lutas, no sentido assim, reclamando, porque é sua, é minha. Às vezes, num dado momento, você pode falar, me ajuda nessa oração, por favor, eu estou precisando. O que desiste cedo prova que a fé está fraca ou não tem mais. Não tem.
Chega, não vou orar para isso mais não. O que insiste, mesmo sem resposta imediata, constrói uma confiança em Deus, ou já tem essa confiança. E o que acontece conosco? Quando você vai trabalhando isso com você, vai buscando isso, de repente você começa a brotar em você, dentro do seu coração, essa confiança que você pode orar, mesmo que vai demorar, você entende que existe um tempo e que Deus vai trabalhar, e Deus vai te ajudar. Deus vai construindo essa confiança em nós. Ele vai trabalhando, Ele vai te orientando, você vai se fortalecendo. Um dia você está caído, outro dia Deus vai te fortalecer. E é isso que constrói a gente. Essa vida constante, diária, que você separa tempo. Meus irmãos, é impossível um cristão viver em Deus se ele não orar todos os dias, se ele não ler a palavra de Deus. Não tem como você conhecer Deus, não tem como. Vocês lembram quando Jó, bem quase no finalzinho, ele reclama ali absurdamente, né? E fala para Deus e questiona Deus. Aí Deus, de repente, na sua misericórdia, e eu falo com Jó com todo temor, irmãos, porque que esse homem passou, meu Deus, eu não sei se eu daria conta. Aí Deus chama ele e falou assim: vem cá, deixa eu conversar com você. Aí Deus começa a falar com ele, mostra para ele, explica para ele, na sua infinita misericórdia. Aí de repente Jó para e fala assim: Deus, eu te conheci de ouvir falar, agora andar com você. Nós não observamos essas coisas na Bíblia. Foi isso que levou Jó a perdoar, Jó a aceitar, Jó a se entregar, falar: Senhor, então tudo bem. E todo mundo maiando ele, todo mundo crucificando ele, e ele tentando ficar em pé, firme em Deus, e por fim ele se estoura ali, ele fala assim: Deus, não dá mais. E aí Deus forma esse coração nele, ele fala assim: eu te conhecia, porque eu via falar, agora porque eu ando. A viúva se torna uma heroína, não por sua força, mas justamente pela sua fraqueza. Eu e você não nos tornamos grandes em Deus pelo que fazemos, pelo que somos, de maneira alguma, mas pela nossa fraqueza, nossa dependência de Deus. Paulo fala isso também: na minha fraqueza, Deus revela o seu poder. Você sabe por quê, irmãos? Quando nós somos fortes, nós somos suficientes, nós achamos que estamos bem, a nossa tendência é menosprezar. Mas quando eu tenho aquele espírito que eu sou dependente de Deus, irmãos, e não se engane, eu e você podemos nos tornar, eu vou falar uma palavra muito forte, bichos, se nós não depender do Espírito Santo. Nós fazemos atrocidades. Um exemplo muito, assim, o que aconteceu em Tumbiara, fruto de pecado. É isso que o pecado faz. Mas as pessoas não querem ouvir isso, irmãos. E nós como cristãos, e foi isso que Jesus está falando. Falou que destrói nós seres humanos, é o que está dentro de nós. E a gente acha que não tem consequência. Tem. E se eu e você não depender do Espírito Santo, você pode curar, você pode libertar, você pode pregar
esplendidamente. Deus pode te usar de maneira fantástica, expulsar demônio e fazer o máximo. Mas se você não depender de Deus, não tiver seu coração centrado nele, fala: Senhor, nada disso é o que é o meu objetivo. Nós estamos estranhando, irmãos. Eu quero alertar vocês: não estranhem, não fique desanimado. Quantas lideranças grandes estão caindo por prostituição, homens que estão pervertidos, subindo no púlpito, no altar e pregando, e podem até curar. Mas o coração está longe. Pedro nos alerta isso. Lá em Pedro fala assim: irmãos, não estranheis o fogo ardente que surge entre vós, porque é dado chegar sempre o juízo de Deus pela casa dele, quanto mais os que vão ser de fora. Não fiquem com medo, pelo contrário, se alegrem. Ao mesmo tempo, tome cuidado, eu e você, porque o fogo vai chegar em nós. Se nós estamos falsos, Deus vai fazer arder, nós vamos ser expostos. Não se preocupem. E se alegra, fala assim: amém, Senhor, a igreja está sendo purificada. Nós queremos mudar governo, nós queremos mudar administrações, nós queremos mudar as pessoas, mas no nosso meio, primeiro é nós. Não estou ralando ninguém, tá, meus irmãos? Pelo amor de Deus. Eu só estou dando intensidade na seriedade que é a palavra. A gente não pode tratar isso aqui de qualquer jeito. Então, a sua vulnerabilidade que a torna símbolo da fé verdadeira. O que é dependente. Aquele que precisa de Deus, que reconhece Deus em todo o tempo. A fé de quem não tem outra saída, de quem depende totalmente de Deus. Esse deve ser o meu e seu coração. Eu não tenho outra saída. Não tem. Se eu não depender da fé, se eu não for para o altar, se eu não buscar. Jesus não escolhe esse personagem por acaso no mundo antigo. A viúva e o órfão dependiam da misericórdia, da lei e do coração dos outros. Ele escolheu perfeitamente naquela época. Irmãos, esse tempo aqui, historicamente, a gente chama na história o tempo antigo, certo? Você tem a pré-história e de repente começa a história, certo? Aí é um período, e nesse exato momento aqui, os historiadores, eles colocam o tempo antigo, tá? E esse tempo vai durar um bocado de momento. E aí dá aquela conotação que isso aqui era um lugar muito rústico, sem tecnologia. Não, vocês não imaginam a grandeza desse momento aqui. Inclusive, Roma foi o último império, que é a estátua que Daniel teve a visão, é os pés, certo? Aí depois é os pés misturados com barro, que vai ser os reinos na Europa. Foi o último reino poderosíssimo que dominou o mundo. Me fala hoje, mesmo os Estados Unidos, que domínio que eles têm mundialmente? Não tem. Ele tem uma soberania, uma força brutal, mas não domínio. E Roma dominou o mundo. Então, nessa época aqui, as coisas eram muito avançadas, muita coisa acontecendo, o poderio militar, financeiro, muito grande. E Jesus pega justamente as pessoas que precisavam reconhecer Deus, que é o caso dessa viúva. Ele quer pessoas, irmãos, que dependam dele, não da circunstância e não do sistema. É isso que Deus está chamando nós, para depender dele. Por mais
situação boa que você tenha, que eu tenha, por mais estabilidade que você e eu tenha, não coloca seu coração, fala assim, Deus me deu, Ele pode tirar. E isso aqui não é minha vida, não é isso aqui que me estabiliza, que me leva, não, eu reconheço que Deus está permitindo. É isso que Deus quer, pessoas que podem ser milionárias, não é problema ter dinheiro, recurso, mas o Senhor dele é Jesus. A oração é o grito da pessoa que reconhece a própria necessidade e não somente palavras faladas por acaso. A oração é medida pela persistência ao coração que não quer largar o altar. Quando eu e você, às vezes a gente aprendemos, é normal, eu e você aprendemos a orar pela necessidade. Mas aí, você vai lidando tanto com Deus, a gente fala altar, irmãos, porque é altar mesmo, você estabelece um lugar que você vai buscar a Deus, é como espiritualmente você está indo diante de Deus, o altar, é seu altar espiritual. E aí você vai aprendendo tanto que o que Deus quer que eu e você, nós saímos dessa questão da necessidade e passamos a adorar a Deus e a buscar a Deus constantemente. E a gente garra no altar. Você sabe que lá na época do Velho Testamento, do Primeiro Testamento, quando a pessoa agarrava no altar, você sabia o que significava? Ela queria clemência. Porque não poderia matar uma pessoa no altar, tinha que tirar ela de lá. Então, quando eu e você vamos para o altar, porque nós não queremos morrer, e principalmente espiritualmente. Então, podemos parar de orar por alguns motivos. Eu numerei 5, mas pode ter mais. Primeiro, não fomos atendidos no tempo que queremos. Nós estamos no momento, vivendo no imediatismo. Eu vim até falando com a Aline no carro sobre isso. As pessoas querem trabalhar com 1, 2 anos e ficar ricas. Comprar sua casa, comprar seu carro. Ela estava me contando, que a Aline falou agora à mesa, eu não vi, uma cientista brasileira, 30 anos, ela descobriu algo fantástico, que pode fazer as pessoas andar. Irmãos, 30 anos. Então, a gente desiste porque você fala assim, não, eu já orei, não adiantou nada não. Segunda coisa, o cansaço. O seu corpo, o meu corpo, ele nunca vai querer orar. Coloca isso na sua mente. Vai dar inquietação, você vai ficar mexendo, vai vir um pensamento, o telefone vai tocar, a campainha vai tocar. Irmãos, pode cair o canivete lá em casa. O telefone pode morrer de tocar. Não vou. Às vezes eu acordo atrasado por cansaço. Assim, eu dormi muito tarde, igual a semana aconteceu. Mas nem que no meu devocional seja, eu perdi um tempo, mas eu falo, não, ainda tenho meia hora. Essa meia hora é sagrada. E eu sei que o meu corpo não quer. Está doendo, me dá inquietação, mas eu fico ali, irmãos. Treino. Aí sai um pouco do espiritual e cai no humano. Força seu corpo. Você sabe por quê? O corpo não converte. Você sabia? No entanto que ele não converte, que ele vai para o sepulcro. Jesus não salva o nosso corpo. Ele nos dá saúde aqui porque nós precisamos dele, né? A alma não anda sozinha. Então o corpo não faz a vontade de Deus. No entanto, onde surgem as vontades contra Deus? No corpo.
Por isso que Paulo fala assim: fazei morrer a vossa natureza terrena. Onde que eu faço morrer a natureza terrena? Na minha vontade. Eu quero comer muito, eu quero beber, eu quero prostituir, eu quero ver pornografia, eu quero xingar. Irmãos, é isso aí, é literal. Faça morrer isso. Mata isso. Terceiro, nossa fé pode enfraquecer em alguns momentos. É normal. Vou te dar um exemplo. Elias, após matar os 400 profetas, homem de Deus, tanto que foi homem de Deus, Elias morreu? Não. Aí, quando ele matou os 400 profetas, Jezabel manda um recado para ele: deixa eu te falar um negócio, meu amigo. Eu vou cortar a sua cabeça. Você está achando que você é o quê? Eu vou acabar com você. Uma mulher, literal, mas por trás havia os demônios, paralisou aquele homem. Ele foi embora correndo. Ele foi para o deserto. Ele pediu para quê? Me fala. Morrer, gente. Então, quando você pede para morrer, que você está, e alguém vem e fala para você: que fraqueza, você é crente barrela. Fala para ele de Elias. Vai lá, fala para Elias. Então, você está achando que ele é diferente de mim? Ou que eu sou melhor do que ele? Pelo contrário, irmãos. Ninguém de nós aqui foi arrebatado. E eu acredito que não vai. Ele enfraqueceu a fé. Então, quando você enfraquecer a fé, irmãos, não se entregue. Aí está a persistência. Luta, corra atrás. Aí sim, você pode pedir os irmãos, você pode vir aqui na frente, você pode ir atrás do seu pastor, do seu líder, fala assim: ora por mim, só para mim ter fé, não precisa me ouvir não, só coloca a mão, pede Deus, eu estou enfraquecido, eu não estou acreditando mais, me ajuda, irmãos, é normal. Mas quando eu me entrego, aí sim. Quarto, e pensamos muitas vezes que o silêncio de Deus é sua ausência. Não é. É tão difícil. Porque Deus tem a maneira de trabalhar, Ele sabe como vai te entregar a bênção, Ele sabe como Ele vai fazer a situação, Ele vai mover. Nós não conseguimos entender, irmãos, e nem podemos. Deus é Deus, Ele consegue ver, Ele consegue saber. Se Ele te entregar a bênção, o que você vai fazer com ela? E aí, o silêncio de Deus nos mói. Não, Deus não ouve. Deus não está ouvindo. Eu sinto isso. E o quinto, que eu acho que é o mais perverso hoje: o ativismo. A prioridade gera falta de relacionamento com Deus e a sua palavra. Eu não vou ler os versículos. Lucas 10, 38 a 42, fala de Marta e Maria. Marta estava errada? O que vocês acham? Não, mas não era o momento. Ela não estava errada, irmãos. Mas o segredo é eu parar diante de Deus. Por mais ativismo que eu tenho, irmãos, vamos pegar Daniel. No maior império que existiu, o mais poderoso, babilônico. A própria história comprova isso. Que coisa impressionante aquele homem foi. A Bíblia fala assim que ele se tornou ministro. Às vezes eu e você tem pessoas que trabalham 6 horas por dia hoje.
A Bíblia fala que Daniel buscava Deus Aí nós queremos ter visão, nós queremos o poder de Deus. Deus revela para mim, eu quero ver as coisas. Ver o quê? Nem eu e você não temos relacionamento com Deus. Mal conversamos com Ele um dia. O homem tinha uma atividade profunda, ele era ministro de um país. Ele governava, a Bíblia fala que depois de Nabucodonosor, ele era... Você acha que esse homem era à toa? Prioridade. E maior, a Bíblia fala assim que ele tinha na casa dele uma janela de frente a Jerusalém. Ele tinha esperança. Ele trabalhava no império que destruiu o país dele. E o povo dele estava todo preso lá, mas ele focado. Aí Deus começou a falar com ele. Ali, irmãos, começou a volta para Jerusalém. E você sabe, ele lê nos relatos. Quando eu e você vamos envolvendo com Deus, você na sua intimidade, Deus vai falando com você. Ele lia os relatos de Jeremias. E Jeremias que profetizou que o tempo do cativeiro seria 70 anos. E de repente, Daniel, o que é isso aqui? Um homem na face da terra se atinou para Deus começar o mover de voltar o povo para Jerusalém. Você sabe para quê? Para Jesus vir. Para salvar nós. Porque esse relacionamento, quando eu e você temos esse tipo de relacionamento, Deus vai mover você, irmãos. Ele vai te revelar coisas. Ele vai te falar situações, porque Ele pode confidenciar, Ele quer falar conosco, porque Ele sabe que o seu coração está buscando Ele, né? Temos Mateus 22, 29, né? Conhecer as Escrituras, estudar, entender os textos. Isso não é para gente, não é para gente estudiosa, não. Às vezes você pensa assim, não, tem que ser formado em faculdade, não, irmãos. Num certo ponto, Pedro era iletrado. E fala, errais por não conhecer as Escrituras, porque nós não damos atenção, nós não lemos. Eu não quero nem perguntar, mas qual é o seu tempo de leitura da palavra de Deus e o seu tempo de oração hoje no dia? É só você fazer. Eu busco, e você às vezes, Deus pela necessidade, só pela salvação. Salva-me desse problema, salva-me dessa situação. Nós só queremos Jesus pelo Salvador, não pelo Senhor. E o ativismo está destruindo a gente. Cuidado, gente, o povo está afundado na internet. Passa horas na internet. Certeza, e não oram. Eu vou falar para vocês, vocês vão ficar meio chocados. Mas você ia aconselhar uma pessoa, você perguntar para ela assim, quanto tempo você gasta diante de Deus? A pessoa fala, estou sem tempo, não sei o quê. Dá vontade de ir embora. Você vai falar o quê para a pessoa? Ela não busca. O pastor Cote fala uma coisa, você pode ouvir as mensagens dele. Se você vai aconselhar uma pessoa, ajudar ela, se você percebe que você quer mais do que ela, para. Deixa, vai embora, porque ela não quer. O marido da Carmen falou assim um dia para mim, amiguinho, você vai no médico quando? Não, quando eu preciso, está doendo, preciso de um exame. Assim, meu amigo, é o que tem que ser na fé. O médico não vem atrás de você não, é assim. E eu guardei isso daí, eu falei, você está certo.
médico vai na sua casa, aí ele te dá a receita. Ele vai lá conferir se você está fazendo a receita? Não, gente, acabou. Aí é por sua conta. Nós viemos na igreja para buscar. Nós estamos confundindo o discipulado, tá, irmãos? Não é discipulado, é dependência. Discipulado é para aprender. O que eu sei, que discipulado é para aprender. Mas ninguém quer aprender. Todo mundo te procura por problema. Mas para falar assim, me ensina essa palavra, me ensina isso aqui, o que está falando na Bíblia? Tem não. Mas então, irmãos, os 5 pontos, o ativismo, cuidado. Tudo está sendo feito para roubar o nosso tempo. Tudo está sendo feito. Nós não temos contato com nada. Só no WhatsApp, manda mensagem, pá, tal, e vai. E quer saber de notícia. Inclusive, irmãos, a nossa mente não foi feita para absorver tanta informação. Né? Eu ando com um probleminha. Eu peguei um zunido no ouvido, irmãos, que trem mais estranho. Parece que tem um motorzinho aqui. Essa semana foi lastimável. Eu fico até assim, mas eu sei, quando eu estou muito no ativismo, assim, né? Aí, irmãos, com todo respeito, assim, eu vou contar para vocês, eu precisei viajar a trabalho essa semana, eu tinha que sair 3 horas da manhã. Eu falei, bem, 3 horas da manhã, meu devocional, então eu vou ter que acordar antes das 3 horas e fazer meu devocional. Eu não posso sair daqui de casa sem falar com Deus. E aí Senhor, estou aqui. Estou contando para vocês entenderem como é que funciona a dinâmica, né? E a viagem me arrebentou, estou ruim até hoje. Porque eu saí 3 horas da manhã e voltei 1 hora da manhã, rodando, para resolver problemas do trabalho. Mas eu preciso falar com meu Deus. Deus, eu não quero só que o Senhor me guarde, para não acontecer nenhum acidente. Eu até brinquei com a Aline, falei, pode ser que você não me veja mais. Não sei o que vai acontecer, né? Eu não ia ser o motorista, e o motorista foi comigo, meu Deus, vai passar medo lá longe. Ele é ótimo motorista, e o carro dele é fantástico, então ele confia muito, né? E eu não. E ali eu te contar. A barriga foi embora. Mas o que eu queria era falar com Deus. Falar, Senhor, eu estou aqui. E na hora que eu tenho marcado com o Senhor, eu vou estar viajando. Então eu adiantei, vamos conversar eu e você aqui, né? E dentre essas coisas, se o Senhor puder, eu sei que o Senhor pode, me guarda nessa viagem, me ajuda, me dá bom êxodo. O que aconteceu, eu preciso que aconteça, mas me ajuda. Mas o mais importante é que eu estou falando com o Senhor, certo? Então, irmãos, mas se até o juiz iníquo, que pela persistência da viúva a atendeu, quanto mais nosso Deus. Eu quero falar uma frase, inclusive esse ensinamento baseado numa palavra que eu vi, ele chama Charles Spurgeon. Ele é considerado o príncipe dos pregadores. Ele foi um pastor em 1800 e 1900, e Deus usou ele fantasticamente na Inglaterra, né? Deus usou ele poderosamente, e ele fala assim, seja breve em falar com os homens, mas longo ao falar com Deus, porque os homens se cansam de ouvir a nossa voz, mas o Senhor se agrada quando nós insistimos em buscá-lo. Olha que frase. Não espera em nós não, nos homens não. Nós cansamos de ouvir, você cansa, eu canso. Não fique insistindo com o homem não, mas a Bíblia fala assim que Deus se agrada quando você fica ali. Por isso que Jesus ressaltou a viúva, a persistência. É isso que Jesus estava falando, falou, olha, eu fico tão feliz quando a pessoa não para de me buscar. Quem não constrói uma vida de oração,
nas batalhas já entra em desvantagem. As batalhas vão vir, irmãos. Né? Vocês lembram lá o filme de Nárnia? Né? Aí o homem vai entregar as armas para os meninos, e aí, em um dado momento, ele fala com um deles, fala assim, as batalhas são feias, se prepara. Mas quando eu e você não temos essa vida de oração, irmãos, pode ser uma batalha da gripe, eu e você vai ruir. Mas quando você tem uma vida de oração, por mais que você leva um soco na cara, a sua vida de oração vai te fazer você ficar em pé. Porque você já entra na batalha sabendo. É a oração, você tem uma vida de oração. Quem persiste, ainda que aos olhos do mundo pareça loucura, será ouvido por Deus que nunca falha. Persiste. Outra frase do Charles Spurgeon: não é a força da nossa oração que move o braço de Deus, mas a força do nosso Deus que sustenta a oração. Que isso? Como é que o cara pensou uma coisa dessa? Não é a sua insistência, fala, não, eu orei tanto que Deus me respondeu. Não, Deus sustentou você orando. Deus te amparou, você não desistir. É isso que nós temos que falar para Deus. Deus, me ajuda a continuar orando. Senhor, me sustenta. Não é a minha insistência que move o braço de Deus, mas é a minha persistência de buscar Ele. E Deus sustenta eu e você orando. Ele guarda, fala assim, eu vou te dar força, você vai continuar orando, eu vou te ajudar. A demora de Deus não é que não quer responder, mas Deus pode. Eu numerei 6 rapidinho. Primeiro, Ele está nos ensinando a esperar. Isaías 40, 31, não vou abrir para não delongar mais, mas o certo era abrir, nós conferimos, né? Isaías fala sobre isso. E é importantíssimo eu e você aprendermos a esperar, ainda mais no mundo que nós vivemos hoje. A tecnologia, hoje, ela acelerou as coisas. Nós queremos tudo pronto. E é importante eu e você aguardarmos, esperarmos, amadurecer. Irmãos, como que um pé de jabuticaba vai dar jabuticaba? Se eu não me engano, é 10 anos. Às vezes o seu fruto, o meu fruto, nós precisamos é uma jabuticaba. Conversão de uma pessoa, jabuticaba. Então, ali, a gente precisa aprender isso. Então, nós temos que trocar. Não, Deus não está demorando, Ele está trabalhando comigo. Eu preciso mudar alguma coisa, por isso que Deus não está me atendendo aqui. Então, Deus, eu quero aprender. Segunda coisa, aperfeiçoando ou nos ensinando a fé. Marcos 9, 24, aquele pai fala assim, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Ele falou para Jesus, Jesus, eu creio, mas eu não estou conseguindo. Ele foi tão sincero. Às vezes a gente crê. Você pode falar, Senhor, eu já vi, o Senhor já fez milagre em mim, eu vejo milagres, mas olha, nesse ponto aqui eu não estou dando conta de crer. Lucas 17, 5, os discípulos falam, aumenta a minha fé. Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir a mensagem de Deus. Você quer que a sua fé aumente? Ouça a palavra, dá atenção na palavra, busca a palavra, lê a Bíblia. Constantemente, deixa entrar aquilo em você, deixa entrar. Terceiro, Ele tem o tempo certo para realizar os milagres. Gálatas 6, 9. Deus sabe o momento certo. Quarto, Deus sempre trabalha em silêncio. Isaías 64, 4. Irmãos, observa o nosso Deus. Ele não precisa, Ele faz as coisas no quieto.
no calado. Você lembra ali quando Moisés foi ver Deus? Aí deu fogo, deu a tempestade, deu a ventania, tudo se moveu, tudo ficou agitado e de repente, Elias, aí Deus parece quietinho. Você sabe por quê? Porque Deus não precisa se mostrar, Ele quer um relacionamento pessoal. Deus não precisa se aparecer, Ele é. Então, Deus vai trabalhando ali, você não vê, de repente, por isso que fala milagre. Milagre não se explica, se vive. Milagre. E o quinto ponto, construir um relacionamento profundo com Deus. Jó 42:5. Às vezes, essa persistência, o que ela deve gerar em mim e você, é esse relacionamento profundo com Deus. Você aprender a orar, buscar a Deus, depender dEle, calmar seu coração, tirar a agitação. É isso que Deus quer, trabalhar isso. E sexto, aprender a receber a resposta de Deus. Lucas 24:42. Aí que entra aquilo que eu falei para vocês. Deus pode dar o sim, o não e o espera. E se Deus der o não? Eu tive as experiências do não, que me custaram muito. Muito. Podia relatar aqui para vocês testemunhos, mas eu não vou, para nós ganharmos tempo. Mas eu queria mostrar para vocês que a oração que eu insisti tanto com Deus, falei para o Senhor, a resposta foi não. Eu só pedi para Ele me ajudar a aceitar o não. Aí Ele me ajudou. E ao mesmo tempo Deus me deu resposta sim. E nós precisamos aprender. Mateus 26:41 fala assim: vigiem e orem para que não entreis em tentação. Jesus está lá na frente, já no jardim de Getsêmani, já conversando. Um pouco para frente, ele ia ser preso. É fácil querer resistir à tentação, o difícil mesmo é conseguir. A gente quer resistir, irmãos, mas não é fácil. Aí a gente é vencido pelo pecado, pela má conduta, pelas coisas erradas, certo? Finalizando, tem um músico famoso, ele chama Rubinstein. Ele disse assim: se passo um dia sem praticar a música, eu noto a diferença. Se eu passo 2, os meus amigos que tocam comigo notam. Se eu passo 3, o público nota. Concluindo esse pensamento, a perfeição vem pela prática diária. Quer ser uma pessoa que ora? Quer ser uma pessoa que tem uma vida de altar? Garra no altar. Passa a orar. Todos os dias. Busca Deus, estabelece no seu dia. Esquece todo mundo. Esquece esposa, filho, esquece seu emprego, serviço, compromisso. Separa aquele tempo. Se apenas nós usássemos em nossa vida cristã o que esse homem deduziu, esse senso comum da prática leva à perfeição, imagina como nós não seríamos na vida de oração. Pensa. Se todos nós aqui, irmãos, nós tivéssemos uma intensidade profunda com Deus, você imagina como que os nossos cultos não seriam? Cada um de vocês, nós teríamos uma palavra de Deus. Nós teríamos uma visão de Deus. Seria fantástico, né? Orar incessantemente é o nosso dever. Jesus disse:
o menor versículo da Bíblia, Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. A oração move a mão de Deus e é a única coisa que nos aproxima dele. Lá no reino de Deus, não é no céu. Eu estou com liberdade aqui hoje. Eu pessoalmente não acredito que nós vamos morar no céu. Nós vamos morar no reino de Deus. Lá no reino de Deus, não precisa de oração mais. Porque lá nós vamos ter contato com Deus, direto. E no reino de Deus é um céu. Aí sim, eu acredito que nós vamos morar num céu. Pelo que é. Não pelo físico. Mas isso é uma outra conversa, tá? Não preocupa com isso não. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos terminar orando. Busca Deus, irmãos. Certo? Estabeleça sua vida profunda. Você vai ver tanto que você vai amar a Deus, você vai ficar forte, né? Você vai ter força para superar as dificuldades que vão vir, estão aí. E o mais importante, nós amarmos esse Deus. Você, assim, ser apaixonado por Ele. A única maneira que pode é nós estarmos ali, né? E você vai aprendendo, né? Irmãos, e Deus fala, tá? Eu só quero trazer essa fala. Antigamente, quando tocava a trombeta, lá em Jerusalém, as tribos sabiam que era para reunir, que algo importante ia acontecer. Então, era ouvido muito longe. Aí as pessoas tocavam a trombeta para o povo reunir. E Deus hoje está tocando uma trombeta. Eu tenho ouvido o som dessa trombeta. É uma direção. E uma das trombetas que Deus está tocando é a volta do relacionamento profundo com Ele. Você precisa ouvir. Você precisa estar atento, né? Quando Jesus fala assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Procura saber qual é a única coisa que a ovelha tem de vantagem. Você vai entender por que Jesus falou que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E eu e você precisamos identificar isso. Amém? Né? Coloca a mão no seu coração, num simbolismo assim, de Deus. Falar assim, como Davi orou, Senhor, investiga meu coração, como que está, certo? Peça a Deus, Senhor, me ajuda a adquirir esse relacionamento com o Senhor profundo, maravilhoso. Você não deixar o ativismo vencer sua vida, o sedentarismo, as dificuldades, mas você aprender o caminho da oração. Lá na sua casa, todos nós, irmãos, nós criar essa vida profunda, você vai ver, nós vamos mudar, nós vamos compartilhar. Então, ora aí ao Senhor nesse momento, fala, Senhor, que eu tenha essa qualidade da viúva. Eu e você somos essa viúva na questão da fragilidade, da necessidade, da dependência. Mas me ajuda a ativar esse componente tão importante no mundo espiritual que chama-se persistência. Peça a Deus agora, você e Deus nesse momento. Avalie seu tempo de oração. Seja sincero, se você não tem uma vida de oração, fala, Senhor, eu não tenho, eu não oro, eu levanto, falo, Senhor, abençoa meu dia, tá bom? Revê isso. Volta a ler a Bíblia todos os dias.
Separa na sua casa um tempo para Jesus, para Deus. Não deixa nada te incomodar. Vai para esse lugar, chama o quarto secreto. Seu quarto secreto pode ser o banheiro, pode ser seu quintal, pode ser sua sala, não importa o lugar físico, importa é o momento. E deixa Deus te transformar. Fala, Senhor, eu quero um relacionamento profundo com o Senhor. Você vai ver, meus irmãos, que Deus vai revelar e vai te abençoar. Não bênçãos físicas, dinheiro, bens, não, bênçãos espirituais. E a bênção vai vir. Você precisa. Pai, muito obrigado. Nós queremos, Senhor, nos identificar, Jesus, como essa viúva. O que o Senhor relatou ali, a persistência, a insistência, ela insistindo com um homem iníquo, com uma pessoa que não queria fazer aquilo que ela precisava. E o Senhor traz para o Senhor que o Senhor quer um relacionamento, o Senhor quer nos abençoar, o Senhor quer nos guardar, o Senhor quer, Senhor, construir como filhos do Senhor. Mas nós precisamos, Deus, insistentemente, Deus, num ato, Senhor, contínuo de buscar a Tua presença. E eu oro pelos meus irmãos, oro por mim, nos ajuda a construir na nossa vida diária, Deus, ali na nossa casa, às vezes, Senhor, tão conturbada, Senhor, tantos compromissos, mas nós elegermos, Senhor, a nossa prioridade, como Maria elegeu naquele momento. Ela parou diante do Senhor. Ela entendeu que o importante ali era estar diante do Senhor. Ajuda a gente a entender isso, Senhor. Quantos de nós temos gastado tempo com a mídia, com informações que não acrescentam nada em nós, Senhor, correndo daqui para ali, achando, Senhor, que nós vamos dar conta. Mas nos ajuda a entender, Deus, que um joelho dobrado, às vezes sem falar nada, simplesmente chorando, o Senhor vai resolver. Não porque nós merecemos, mas porque nós estamos buscando, nós estamos rendidos àquele que pode, e não só buscando o Senhor pelo aquilo que o Senhor pode fazer, mas reconhecendo o Senhor como Deus. Forma esse coração em nós, Jesus, forma, nos dá esse coração, Deus, que nós possamos buscar o Senhor, eleger o Senhor como nosso Deus. Ajuda a gente, Deus. Não é a nossa insistência, não é a nossa força, mas, Senhor, é nós estarmos diante de Ti, que vai fazer o Senhor olhar para nós como o cego que reconheceu que Jesus era Rei, reconheceu, e que nós possamos reconhecer o Senhor como Rei. Eu oro, Senhor, por mim e pelos meus irmãos, que essa palavra entre no nosso coração, Deus, em nome de Jesus. Amém.